E eu começo falando sobre o Dia Internacional da Terceira Idade. A gente vai conversar com um médico que tem bastante experiência nesse assunto e a gente vai falar do que é necessário para envelhecer bem, já que, se Deus quiser, será uma consequência natural da vida. E eu tenho que dizer que a gente precisa realmente entender que vem limitações e às vezes vem alguns probleminhas, dores, etc. Como é que a gente vai conviver com tudo isso, né? A gente também tem que ter consciência. Então, para a gente entender, eu converso agora com o geriatra e gerontólogo Norton Sayeg. Doutor, seja muito bem-vindo. Vou te convidar para sentar aqui desse ladinho para a gente conversar sobre esse assunto que é importante, que eu tenho certeza que para o senhor é um assunto caro, né? É um assunto que vale a pena a gente falar. Ainda há pouco a minha mãe postou no grupo da família sobre o Dia do Idoso. E aí o meu cunhado, jovem ainda, ele respondeu, mas a gente vai precisar mesmo envelhecer? Porque é claro que a gente quer envelhecer, mas a gente não pode também poetizar demais. Não é de tudo fácil, né? Tem suas complicações. E isso fica muito demonstrado aí com essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Você vê que está caindo o número de mortes, graças ao bom Deus, entre os idosos. Por quê? A pergunta que se faz. Por que eles morriam tanto no começo da pandemia e agora o nível de morte deles está caindo? Porque mostrava a vulnerabilidade que eles têm. Então veja como é importante a prevenção. Eu tenho certeza que, eu não vou dar um número aqui, chutar um número, falar que 30%, 40%, mas uma boa porcentagem desses pacientes, se tivessem se tratado das outras comorbidades, dos outros problemas, não estariam tão vulneráveis assim. Então, isso é uma prova em conteste que precisa fazer prevenção. E prevenção você só faz com educação, informação e médico. Com certeza. E é por isso que eu disse que é importante ter um dia como hoje para a gente ser alertado aí sobre a necessidade desse preparo. A gente precisa preparar a velhice, né? E esse preparo envolve a visita, a periodicidade no médico e o controle dessas comorbidades. Quais são as doenças mais frequentes que normalmente o idoso tem? Então, uma das doenças mais frequentes é a hipertensão arterial. E o pior, Cláudia, é que são doenças silenciosas. Elas não dão sintoma, a pessoa não sente nada, está com a pressão lá 22/16. Está sentindo alguma coisa? Eu não estou sentindo nada, doutor. Mas dentro do cérebro está havendo uma verdadeira revolução que vai levar a um acidente vascular cerebral e nós sabemos das consequências disso que são muito nefastas. Realmente. E existe a possibilidade e a facilidade de controlar a pressão arterial, não é verdade? Exatamente. E se você controlar, é como se você não tivesse. Mesma coisa diabetes. Se você souber que você é diabético e fizer o controle direitinho, é como se você não tivesse diabetes. Agora, se não controlar, é uma tragédia, por causa das complicações que vem, cegueira, né? Muitas vezes tem que amputar um pé, problemas renais gravíssimos. Então, é muito importante que se faça esse conceito de prevenção. Leve ao médico, do mesmo modo que você leva a criança ao pediatra e todo mundo acha normal, por que não levar ao geriatra
mesmo que esteja aparentemente tudo normal. Porque aparentemente é uma coisa. Na realidade, quando você se aprofunda, você encontra um monte de alterações que podem ser tratadas e tratadas com muito sucesso. Maravilha. Antigamente a gente ouvia falar de uma pessoa de 50, 60 anos, já achava idoso. Hoje em dia a gente já tem um conceito diferente, né? Existem pessoas muito jovens com 60 anos de idade, até com 70 anos de idade. A partir de quantos anos o senhor considera, como médico, como geriatra, que o ser humano está idoso? Existe uma definição da Organização Mundial de Saúde que eu discordo totalmente, que diz que a pessoa é idosa a partir dos 60 anos de idade em países em desenvolvimento. Que idoso com 60 o quê? 60 nós estamos no vigor da nossa capacidade física, intelectual, mental, né? Podendo continuar trabalhando. Então, tem que mudar esse conceito. Então, eu não gosto de rotular ninguém como pessoa idosa. É um cidadão com 70, 80, 90 anos de idade, depende sim do nível de independência que ele tem. Isso sim. E nós temos velhos com 20 anos de idade. É verdade. Né? Com todos os sintomas de uma velhice avançada. E temos aí jovens com 80 anos de idade, fazendo todas as suas atividades normalmente. Agora, tem sim jovens de 80 anos que têm bastante independência, que têm mobilidade, mas o que eu percebo é que muitas vezes existem jovens de cabeça com 80 até 90 anos de idade, mas que já têm alguma dificuldade até locomotora e que isso gera uma certa insegurança para a família, né? E eu também fico com receio porque às vezes eu tenho um telespectador que fala, não sou jovem, a cabeça sim, mas pode estar correndo risco, por exemplo, com tapetes em casa, com escada, com a falta de uma barra de proteção no banheiro, né? E como hoje é o Dia Internacional do Idoso, eu acho que é bom a gente também fazer esse alerta. O que o senhor diria para esses idosos teimosinhos? Sem dúvida. A prevenção é tudo, né? Se nós olharmos nossa casa é uma verdadeira armadilha. Então, eu me lembro, eu me mudei há pouco tempo e a moça que limpa o banheiro passou não sei o que no banheiro e eu fui sair do banho e tomei um tombo, fraturei 3 costelas. Uau. Por quê? Por falta de cuidado. Dela não, coitadinha, não ia imaginar que isso ia acontecer. Eu porque não sabia o que estava acontecendo. Então é importantíssimo que esses pequenos detalhes podem levar a grandes tragédias e a grandes problemas que muitas vezes levam a sequelas, se não à morte. Pois é, então por isso é que a gente tem que entender também que a gente precisa aceitar ajuda e colocar segurança na nossa casa, né? Eu penso, sempre já fiz algumas matérias aqui sobre os perigos de coisinhas que parecem inofensivas. Eu falei ainda há pouco do tapete, o tapete é uma delas, os produtos que deixam o piso muito derrapante. Ah, mas eu gosto que insere a minha casa, mas aí fica aquele escorregador ambulante, né? Banheiro, porque muitas vezes a gente tem um probleminha de pressão na hora que vai tomar banho, tem que ter barra de segurança, não é verdade? É absoluta verdade. E é fundamental. E hoje em dia são coisas baratas. Não são coisas caríssimas para fazer instalação. Então, realmente, não vale o tombo.
Não vale o tombo, gostei dessa. Vale mesmo você aceitar aí que precisa se proteger. Como a gente tem que se proteger em várias fases da vida, aliás, em todas as fases da vida, mas cada fase exige um tipo de proteção, né? Os jovens que estão aí no corre-corre da vida têm que ficar atento, em relação à segurança, ficar atento em relação à forma com que dirige e por aí vai. A gente tem que estar muito ciente de tudo isso. A vida muda e abraçar e acolher cada fase é essencial para que a gente possa ter uma vida melhor, qualidade de vida e alegria nessa nossa existência. Muito obrigada, doutor, pela conversa, por o senhor ter vindo até aqui. Eu estou muito contente, viu? E vou deixar os contatos aí, o pessoal que quiser pode ir lá no seu consultório. Claro que sim. Doutor Norton, inclusive, é responsável por desenvolver um produto que eu tomo e que eu amo, que é o House Protect, que é um produto maravilhoso, gente, que faz a prevenção aí pra gente evitar uma doença séria, que é o Alzheimer, não é verdade? É verdade. Muito obrigada, meus parabéns mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Olha, o doutor Norton Sayegh, ele tá no site www.alzheimermed.com.br, alzheimermed.com.br, e você tem mais informações e pode marcar um bate-papo no 119-9903-9395. E feliz dia do idoso para todos vocês, viu? E vamos celebrar a vida, porque enquanto a vida, a gente aproveita e sonha com um dia cada vez melhor. Até a próxima, uma ótima tarde, doutor. Obrigado. Eu que agradeço.